Oi, eu sou a Ana Tereza Ortiz, da M13, e eu vim fazer resolução dos exercícios 387 e 389b da lista de função por partes e função modular da semana 33. Bom, o exercício 387b pede para que a gente determine o conjunto solução da equação modular. Módulo de x sobre x é igual ao módulo de x menos 1 sobre x menos 1. A primeira coisa que eu fiz foi determinar coisas que já não cabem a essa equação. A primeira de tudo foi determinar que o x tem que ser diferente de zero. Porque se eu colocar zero ali na questão, eu não vou ter uma igualdade entre ambos os lugares, porque de um lado vai ficar zero sobre zero e o outro eu vou ter menos 1 sobre menos 1. A outra coisa que eu já consigo determinar aqui é que x tem que ser maior que 1. Porque se x for menor que 1, quando eu aplicar ali na equação, de um lado eu vou ter um resultado no qual, por exemplo, seria menos 1 sobre menos 1 é igual a menos 1 menos 1 e menos 1 menos 1. Ou seja, eu teria menos 1 igual a menos 2. Bom, guardando essas duas informações, no qual em breve eu vou usar esse asterisco, nós partimos já para o conceito aqui de função modular e equação modular, no caso. No qual, quando eu tenho um módulo de determinado algarismo, eu posso ter ele dependendo do seu valor dentro do módulo. Eu posso ter um valor negativo e entre parênteses o valor ou um valor positivo, se o valor dentro aqui for positivo. Nesse caso, nós não temos os valores de x. Então, eu vou determinar das duas formas, tanto se fosse positivo quanto se fosse negativo. E o mesmo aqui, como eu expliquei com o módulo de x, se aplicaria ao módulo de x menos 1, onde eu poderia ter tanto mais x menos 1 quanto menos x menos 1. E aqui depende do valor e sinal de x, mas existem duas possibilidades, como eu vou descrever agora. Bom, no primeiro aqui, eu usei o exemplo usando o sinal negativo. Então, eu tenho x sobre x é igual a menos x menos 1 sobre x menos 1. Então, eu vou ter x sobre x igual a menos x mais 1 sobre x menos 1. Eu passo aqui, eu já sei que isso daqui vale 1, porque é x sobre x, então eu tenho 1 igual a menos x mais 1 sobre x menos 1. Então, eu tenho menos x mais 1 igual a x menos 1. Então, eu tenho 2 igual a 2x. E assim, eu tenho que x é igual a 1. O 1 aqui seria um exemplo, porque qualquer número que seria 1 ou maior que ele, poderia se aplicar aqui na equação. Então, eu tenho que x é igual a qualquer número pertencente aos reais, menos, no caso, com exceção do asterisco, ou seja, com exceção do zero, porque x tem que ser diferente de zero, e com exceção de qualquer número que seja menor que 1, porque a gente conseguiu determinar aqui que não daria para ser. Agora, partindo aqui para a segunda forma de fazer, no qual a gente teria aqui o sinal positivo, a gente tem que, então, aqui, mais x menos 1 sobre x menos 1. Então, a gente tem x sobre x é igual a x menos 1 sobre x menos 1. Então, aqui a gente tem x menos 1 igual a x menos 1. E 0x é igual a 0. Então, quando a gente passa para cá, a gente tem x é igual a 0 sobre 0, ou seja, x é igual a 1. Com isso, a gente tem que x pertence aos reais também, e como é dito aqui nesse exemplo com o sinal negativo, qualquer número pertencente aos reais menos o asterisco, ou seja, com exceção de um número menor que 1 e do zero, funcionaria e conseguiria ser aplicado aqui. Então, por fim, a gente tem que a solução x pertence aos números reais e x tem que ser diferente de zero e maior que 1. Bom, já na questão 389b, ele pede para que a gente descubra o conjunto solução da equação aqui modular, no qual a gente tem, dentro do módulo, x² menos 5x menos 4 é maior que 2. Bom, sabendo que isso daqui é um módulo, a gente sabe que essa função aqui, no caso a função é x2 menos 5x menos 4, a gente tem que ela pode ser tanto negativa quanto positiva, mas infelizmente a gente não tem o valor aqui do x. Então, por ser uma inequação, eu já igualei aqui os dois valores e coloquei nas duas possibilidades, tanto com x² menos 5x menos 4 igual a 2,
quanto x ao quadrado menos 5x menos 4 é igual a menos 2. Bom, lembrando que aqui o 2 refere ao f de x, ou seja, ele seria o y. Aqui, fazendo a equação dessa função, eu descubro, no caso, que x1 é igual a menos 1 e x2 é igual a 6. Então, eu já tenho 2 pontos e duas, vamos dizer, soluções. E aqui eu descubro que x1 é igual a 5 menos raiz de 33 sobre 2 e x2 é 5 mais raiz de 33 sobre 2. Bom, pensando aqui numa função e num gráfico, a gente precisa de valores no qual o x valores de x, no qual o y seria maior que 2. Então, a gente descobriu esses valores: menos 1, 6, 5 menos raiz de 33 sobre 2 e 5 mais raiz de 33 sobre 2. Colocando esses valores numa reta, a gente consegue definir em que lugares a gente vai ter o valor de x, ou seja, em que lugares a gente vai ter a solução. Então, eu tenho que qualquer valor menor que menos 1, a gente vai ter y maior que 2. A gente tem também que qualquer valor maior que 5 menos raiz de 33 sobre 2 e menor que 5 mais raiz de 33 sobre 2, a gente vai ter y também maior que 2. E aqui a gente também tem que qualquer valor acima de 6, o y vai ser maior que 2. E aqui eu deixei bem claro, no qual a gente tem nessa reta aqui, onde o valor de y é maior que 2. Então, a gente tem a solução no qual x pertence aos reais e x é menor que menos 1, é maior que 5 menos raiz de 33 sobre 2, é menor que 5 mais raiz de 33 sobre 2 e é maior também que 6.